Galera sumiu aí, você chamou uma galera, alguns atenderam, alguns sequer atenderam, alguns deram pelo menos um conselho, que já é alguma coisa, outros nem atenderam. Alguns se esquivaram, estão correndo de você. Pois é, logo você que já fez tanta graça pra galera, né? Achava que precisava de muita gente para caminhar junto, e agora descobriu que todo mundo era muita gente. Não, fulano, eu gosto tanto de fulano, nem sei o que vai acontecer na minha vida se fulano mudar daqui. Se fulano mudar daqui para outro bairro, eu acho que eu mudo também. Logo fulano que tá atrasando sua vida. Essas pessoas estão te ancorando na mediocridade com seu aval, com a sua assinatura, com a sua chancela. No caos, nenhuma delas tá lá. Tá pro bar, pra treta, para te tirar do seu foco, para te distrair, para fofoca. Na necessidade, oi amiga, também tô agarrada aqui, senão eu ia aí agora. Mentira, tá agarrada não. Só não quer participar do seu caos. E aí, já passou pelaquela fase da vida, ou está passando pelaquela fase da vida de faltar os reais? E você percebeu que justamente nessa fase onde faltam os reais, é que você conhece quem são as pessoas reais que convivem ao seu lado, se é que tem algum. Galera sumiu aí. Você chamou uma galera, alguns atenderam, alguns sequer atenderam. Alguns deram pelo menos um conselho, que já é alguma coisa, outros nem atenderam. Alguns se esquivaram, estão correndo de você. Pois é, logo você que já fez tanta graça pra galera, né? Achava que precisava de muita gente para caminhar junto, e agora descobriu que todo mundo era muita gente. Era amigo de todo mundo, andava com todo mundo, saía com todo mundo, chamava todo mundo para sua casa e agora sumiu todo mundo. Todo mundo é muita gente. A crise é a peneira das relações. A crise é a peneira das relações. Poucas coisas eu agradeço tanto na minha vida quanto os momentos de crise. Porque a crise ela arranca uma pele que o lobo fica por cima, né? Entendeu? A crise ela arranca a pele de cordeiro que está cobrindo o lobo. A crise é isso. Se tem uma coisa que eu enfrentei na vida foram crises, né? Na crise eu imaginei que tinha perdido amigos. Na crise eu imaginei que tinha perdido amores. Aí a crise me mostra que nem são amigos e nem são amores. A crise me ensinou muito mais do que alcançar o extraordinário. Eu arrisco a dizer que a coisa mais extraordinária que já me aconteceu na vida foram os momentos de crise e as pessoas que nele partiram. Ensinou muita coisa. Então, quando você tiver no seu caos aí, caneta e papel na mão. O caos não é hora de surtar. Chorar, lógico, você vai chorar, você não é de ferro. Claro que você vai. Só você lá no seu quarto. Saiu, nada de alguém fazer contato com você. Ah, não tô bem não, por quê? Não vai resolver. Não joga no colo de ninguém a sua crise. Cada um tá enfrentando alguma parada. Eu falei disso outro dia. Mas pega uma caneta e papel e vê quem cola na grade e quem não cola na grade. No momento de crise. Te acompanhar para a foto na frente da lancha, tega, moleza. Te acompanhar no bar com 30 garrafas verdes em cima da mesa, tega. Te acompanhar na tábua de contrafilé com fritas, moleza. O aniversário da sua filha, que você, no auge da ignorância, fala que é questão de honra fazer o aniversário da sua filha, e aí chama todo mundo sem perceber que todo mundo é muita gente. Você fez isso ano passado, nesse ano você não vai ter como comemorar o aniversário da sua filha, que é para você, no auge da ignorância, é questão de honra. E ninguém, absolutamente ninguém que você chamou ano passado se propõe a fazer para você a sua questão de honra. Bem feito. Não sabe escolher bem suas relações, agora passa por esse caos aí. Eu já falei esse bem feito para mim mesmo, tá? Não se preocupa não.
Algumas coisas você precisa fazer na crise. A primeira delas é perceber qual é a linha que você vive e tentar baixar na hora que percebeu a crise. Na hora. A segunda caminha junto com a primeira. A primeira essa é mais importante que a segunda, mas a segunda caminha junto com a primeira, que é perceber quem é quem. Não esquecer que na hora da crise a peneira tá aqui, ó, balançando. Vai ficar quase ninguém aí. Quase ninguém. E dos que ficar, vai ficar um só para observar. Para colar mesmo, não é todo dia que tem uma filhota, não. Filhota ficou quando geral fazou. Acontece todo dia, não. Então eu não sei se essa é a mensagem que você precisava para hoje. O que eu sei é que eu já tive aí no seu lugar. Eu posso te falar com propriedade sobre crise. Eu passei de toda a minha caminhada na Terra, eu passei muito mais dessa caminhada enfrentando crises do que curtindo o resultado favorável. Até que um dia eu entendi que enfrentar a crise era necessário para a evolução do ser humano, e aí eu falei, cara, deixa que eu resolvo. Na mão direita eu levo um cofre, na mão esquerda a caixa de isopor, só para constar eu ter mais força do lado esquerdo. Na corrida, se eu tiver que soltar um dos dois, eu solto o cofre. Com a caixa, eu resolvo. Funciona assim. Agora, as relações, na crise, aquele momento que não tem assunto, não tem dinheiro na conta, o armário já está daquele jeito. Eu não sei se vocês têm um negócio que, na realidade que eu nasci e fui criado, existe um negócio chamado despensa, onde você coloca um negócio que lá é chamado de mantimento. É muito legal a realidade que eu nasci e fui criado e o lugar onde hoje eu ocupo. A gente descobre que é totalmente diferente. Mas no lugar onde eu nasci e fui criado, tem um negócio chamado despensa e tem um negócio chamado mantimento. Em resumo, normalmente é um armário onde se coloca as coisas de comer. Em resumo, é isso. Quando você vai lá e vê que a despensa está quase vazia, quando o filho chora 2 horas da madrugada e você olha na carteira, não tem nenhum real. Vai na conta, você já estourou todos os limites possíveis. Aí você vai no WhatsApp e percebe que na noite anterior você conversou sobre o time de futebol, sobre o capítulo da novela, sobre quem vai sair da casa, sobre a fulana que separou do Beltrano, o Beltrano que separou de fulana. E aí você pega todas aquelas pessoas que você falou sobre todos esses assuntos e percebe que nenhuma delas é capaz de sequer te atender 2 horas da madrugada. Quiçá de fazer algo para facilitar sua vida 2 horas da madrugada em prol do seu filho e da sua pessoa. A pior parte disso não é esse acontecimento, é saber que no outro dia, quando o seu filho passar, quando a febre do seu filho passa, quando ele melhora o resfriado, quando ele consegue estar de pé novamente, aí você volta a andar com as mesmas pessoas para falar dos mesmos assuntos, sendo que no seu caso elas não fizeram questão de colar na grade. Eu já falei várias vezes que aqui em cima é os interesses em comum. No lugar onde a gente foi criado são os laços de emoção que rege a parada. Nós fomos criados com os regentes errados. O jogo é muito mais tenso para quem é criado no lugar onde a gente é criado por vários fatores. Um deles é por causa desses regentes. Nosso negócio é emoção. Não, fulano, eu gosto tanto de fulano, nem sei o que vai acontecer na minha vida se fulano mudar daqui. Se fulano mudar daqui para outro bairro, eu acho que eu mudo também. Logo fulano que está atrasando sua vida. Oi, amiga, tô precisando conversar. Você não tem noção do que você está fazendo. Essas pessoas estão te ancorando na mediocridade com seu aval, com a sua assinatura, com a sua chancela. No caos, nenhuma delas está lá. Tá pro bar, pra treta, para te tirar do seu foco, para te distrair, para fofoca,
para resenha, para o auê, para distração. Aí então, na necessidade, oi amiga, também tô agarrada aqui, senão eu ia aí agora. Mentira, tá agarrada não. Só não quer participar do seu caos. Para foto vocês duas, com a garrafa na mão ou com o copo na mão, com a localização em tempo real, que é o caos, né? A única coisa pior do que sair, pegar dois copos e postar uma foto com os dois copos é colocar a localização em tempo real. Aí quer dizer que você é raso, quem está com você é raso e a sua audiência é rasa. É por isso que você não consegue alcançar algo profundo, porque nadando no raso assim. Aí você continua andando com essa galera que te mantém no raso. Pois é. Essa galera não tá nem aí pra sua crise, pro seu caos. Não espera faltar os reais para você descobrir quem são os reais, não. E eu tô tentando dizer para você, para não cometer erros semelhantes aos que eu cometi, porque você não tem noção, não. 2016, pena que a filhota não tá por aí. Filhota tá aí? Não tá. Ainda bem que ela não tá, senão eu ia chamar ela em vídeo aqui para ela contar essa parada junto comigo. Tá grávida, né? Não, não, grávida não. Grávida é muito. Ela tá embuchada. Eu gosto de falar que ela tá embuchada. Ela fica brava comigo. Ou você vai lá no direct dela e fala: Ó, seu pai falou que você tá embuchada, hein? Tá falando de tu na live. Aí ela me chama: Pai, o pessoal tá me chamando aqui. O que é que o senhor falou na live? Eu falei: minha boca não sai nada que não seja de elogiar, né, filhota? Você sabe como é que é. Eu só falo bem de você. Eu falo de jeito com ela. Filhota não tá aí, não. Foi só dar uma olhada. 2017, uma crise. 2016, vou voltar em 2016. Pô, tudo acontecendo e tal. Tínhamos uma instituição e essa instituição tinha uma parcela, uma quantidade considerável de pessoas que viviam ao meu entorno, ao meu redor. Eu era o cara para essas pessoas. Aí, 2016 para 2017, veio uma crise. Algumas dessas pessoas sabiam que a porta. Isso é muito natural no lugar onde eu nasci e fui criado. Qualquer chave abre a fechadura. Algumas dessas pessoas sabiam que a porta do meu barraco era assim. Barraco mesmo, com todo o respeito. 2016 para 2017, eu num momento de extrema crise, vou para casa da minha irmã para passar um dia lá. Uma dessas pessoas que eu dava guarita, que eu coloquei dentro da minha casa, que eu permiti que soubesse dessa questão da chave, uma dessas pessoas, junto com mais algumas, esse só liderou. Com mais algumas, abriram a porta e levaram quase tudo que eu tinha. Tem algum erro neles? Claro que não. Eles só se revelaram ali. Não tem problema nenhum neles. O problema está todo em mim, que não fui capaz de ser perito na escolha de quem eu me relacionava. O problema é todo meu. Não tem problema nenhum naquelas pessoas. Nenhum. Não teve problema na invasão, não teve problema no que eles levaram, não teve problema nenhum. Nenhum. Eles sempre foram assim. Eu é que pintei daquelas pessoas os melhores. Eu é que costumava olhar para aquela gente hipnotizado e considerá-los os meus melhores. Quando você tem a humildade que eu tive de reconhecer que o erro é meu, você não perde tempo apedrejando o outro. Também é o seguinte, se eu trombar, não, tá maluco, irmão? Eu? O pior castigo para as pessoas é a vida que elas têm. Eu trombar e vou. Que nada, irmão, que você invadiu, que agora nós vamos vendo melhor que eu. Segui meu baile e deu no que deu minha caminhada. Então, eu tô dizendo para vocês aqui de coisas que eu passei, das crises que eu tive que superar, do comportamento que eu tive quando isso aconteceu. Hoje, quero distância dessas pessoas. Se eu as perdoei, é claro que eu as perdoei. Agora, sentar na mesma mesa, andar junto, fazer algo em comum, não, aí também é pedir demais, né? Eu te perdoo, mas você segue no seu canto e eu sigo no meu. Acabou. Não ando mais junto. Nossa, vocês vão estranhar. Perdoa? Claro que eu te perdoo. Você lá e eu aqui. Se eu te ver passando, e aí, tudo bem? Deus abençoe sua caminhada. Segue seu baile. Sentar na mesma mesa? Dentro do meu quadrado?
Vou não? Vou. Acabou. Ninguém me maltrata duas vezes. Helicóptero, helicóptero. Acho que todo dia quando eu começo a live, esse passa. Ah, não, hoje passou passando. Passou passando é muito comunidade, né, cara? Passou passando. Vou tirar a mão da cabeça devagar. Helicóptero, suspeito padrão. Perceberam o peso disso que eu falei? A crise é a peneira das relações, hein? A crise é a peneira das relações. Jamais subestime um momento de crise. Quando eu falo de crise, eu lembro de algumas pessoas que, assim, tiveram. Na verdade, não é que tiveram habilidade, é que não tiveram outra opção a não ser seguir, junto com a outra opção, não tiveram habilidade. Tiveram que ter muita habilidade para seguir. Né? A Selmara mesmo, que eu fico falando com vocês, é uma delas. Todas as vezes que a vida resolveu bater o pé para ela, ela ficou para encarar. Com o tempo foi percebendo quem era quem na parada. Tá de pé até hoje. Às vezes tá andando mancando, às vezes tá andando jogando as lágrimas, mas tá caminhando. Uma hora, uma hora a coisa acontece. Pergunta que fica é, pai, quem causou a lágrima aí? Quem causou? Tá onde? Tá trocando ideia? Tá andando junto? Tá colocando na mesma mesa? E aí? Eu relevo pra ninguém. Absolutamente ninguém. Você vai me machucar uma vez, mas é uma vez só. Duas não. A primeira pode ter sido circunstância da vida. A segunda é total culpa minha. Isso é pra qualquer um, pro meu entorno. Qualquer um. Uma das coisas que eu tenho mais facilidade é de nunca mais olhar na cara de alguém. Jamais subestime a minha facilidade de nunca mais olhar na sua cara. Eu sou essa pessoa. Então, a crise me ensinou a ser, a desenvolver essa carapaça. E o lugar onde hoje eu ocupo também me ensinou. Porque onde a gente foi criado, não. Lá a gente é movido pela emoção. Ah, eu tenho que relevar, né? Porque é minha prima, eu tenho que relevar, né? Porque é meu cunhado, eu tenho que relevar porque é minha irmã, eu tenho que relevar que é minha melhor amiga, tem que relevar. De tanto relevar, suas costas estão toda com marca de chicote aí, você não chegou em lugar algum, sua mentalidade está toda afetada, você não consegue mais caminhar e essas pessoas continuam ao seu lado sugando o pouco que lhe restou, e inclusive o pouco que lhe restou de energia, por causa da sua covardia consigo mesmo em não romper relações. Tem que romper. Com qualquer pessoa. Tem que romper. A lista de renúncia, se ela não for maior do que a lista de sonhos, você não vai alcançar seu extraordinário. Bora, 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 bora. É aquela frase: dias ruins ensinam lições que os dias bons jamais serão capazes de te ensinar. Seguinte, irmão. A ideia é que a dificuldade te torna forte. Se você for um bom aluno. Tem gente que está assistindo essa live aqui de casa, como se diz lá em Minas, coçando, e que vai passar o dia todo coçando sem levantar e andar. Assiste só no clichê. Tem gente que vai tremer na cadeira aqui, vai levantar e vai andar. Por que eu estou falando isso? Porque a crise é isso. Um momento de crise, cara, se a dificuldade não te mover, nada mais te move. Ser humano nenhum se move pelo amor. O único ser humano que se move pelo amor é a mãe que sabe pouco sobre vida. Somente a mãe que sabe pouco sobre vida. Todos os outros seres humanos do planeta se movem pela dor. A mãe se move pelo amor por saber pouco sobre vida. Que é o maior dos erros, né? A proteção excessiva. Ser humano se move é pela dor. Se você vê, sei lá, se você estiver passando por dificuldade e isso não servir para te levantar, você não levanta por outro motivo. Você não levanta. A única coisa capaz de mudar a realidade de alguém é a dor.
A única coisa capaz de fazer surgir um águia de dentro de alguém que aparentemente é um pardal é uma sinuca de bico, um olho de furacão, um caos absurdo, uma dor descomunal. O problema é que 99,9% das pessoas chora a dor, lamenta o caos, treme no olho do furacão. O outro 0,0,0,1% que consegue não aceitar aquilo são os malucos que alcançam o extraordinário. O amor não vai te conduzir ao pódio. A dor vai. Amor é emoção. Emoção não te conduz ao pódio. A dor vai. Por que você pensa que as igrejas estão lotadas? Que as pessoas amam o Cristo? Não, não é não. É porque elas têm medo de não ser salvas. Vocês não entendem o jogo? 9 em cada 10 que está lá dentro está lá por medo de não ser salvo, não por amor ao Criador. É assim que o jogo acontece. Quem entender isso primeiro começa a perceber a dor e se mover por ela. Os demais vão querer se mover pelo amor. É muito bonitinho, mas não te conduz ao extraordinário. Quero só deixar claro que isso não é uma crítica à igreja, não, tá? É só um exemplo. É um exemplo. Então, os únicos que eu conheço que se move pelo amor achando que está fazendo certo é uma mãe. Só a mãe. O restante do planeta alcança o extraordinário pela dor. Eu mudei a minha realidade pela dor. O que me levou, por exemplo, a gravar o que o mundo conhece, o mundo chama de o lendário vídeo da água, foi a dor de uma tentativa de um ato de preconceito direcionado a alguém extremamente preparado para lidar com aquilo. Se não é aquilo ali, talvez eu estava na praia até hoje. Ah, mas você gosta de medalha na praia? Eu gosto, mas te conduz ao extraordinário? Não. A dor me conduziu. Perceber? É a dor, meu compadre. Então, se um choro de um filho não te move, se essa dor não te move, se você passar uma madrugada com seu filho num hospital público e não conseguir atendimento, e no outro dia você não levantar para nunca mais passar por aquilo, se um armário vazio um dia não for o suficiente para que você levante no outro dia e prometa para si mesmo que nunca mais vai passar por aquilo, se ir com a filha a um mercado e ela pegar uma parada na gôndola lá de guloseimas e você olhar para ela e falar na volta a gente compra, ou só no olhar dizer que não tem como levar, e se naquele dia você prometer para si mesmo que nunca mais vai passar por aquilo, e no outro dia você ter outro comportamento para que aquela cena não se repita, você não alcança o extraordinário. A ideia é, prometo que vou dar o meu melhor no pior cenário, até que eu construa cenários melhores, mas eu nunca mais vou passar por isso. A minha filha vai chorar no mercado hoje. Amanhã, se ela chorar de novo, o erro é meu. Hoje eu passei a madrugada com meu filho no hospital. Se eu passar a semana que vem por essa mesma situação, o erro é meu. Hoje, como se diz no lugar onde eu fui criado, eu abri a despensa e não tinha quase nada lá. Mas amanhã, se eu abrir a despensa novamente e não tiver quase nada lá, o erro é meu. De maneira inconsciente, nós vamos aceitando o caos. Vamos se acostumando com o caos. E aí não conseguimos mais sair dele. O erro é nosso. Conheço muita gente que não se move pela dor, que fica esperando o ato de amor para se mover, estão parados até hoje.
A dor mudou minha realidade. A dor de não ter carne, a dor de ter uma casa invadida, a dor da mensagem de texto de 2017, a dor de ter sido chamado de neguinho que vende água em Copacabana que não poderia falar de crise, a dor de abrir mão, de ter assistido a minha infância ser roubada pelo trabalho infantil porque eu tinha que ajudar em casa, a dor de andar descalço antes de poder comprar o quixote, a dor de não conseguir comprar uma camisa nova e ter que viver recebendo a camisa que foi usada por duas pessoas que vieram antes da minha pessoa, a dor de morar no pior, a dor do preconceito com quem mora no pior, a dor de comer o pior. Isso tudo contribuiu comigo para que eu lutasse todos os dias para nunca mais passar por esses tipos de situação. Eu sempre gosto de lembrar as pessoas que eu nunca fui um cara sonhador. Sonhar em ter milhão, bilhão. Eu tô fazendo essa live aqui agora dentro de um triplex, em um dos metros quadrados mais caros do meu país. Não sonhei isso aqui, não. Eu só queria melhorar gradativamente. Só que eu fiz tantas vezes o exercício de melhorar um pouquinho hoje, que eu nem percebi que um dia eu me tornei um cara muito preparado. O que aconteceu comigo você pode considerar sorte, acaso. Ah, só conseguiu pouco a pouco, considerar. Chama da maneira que você quiser. Da maneira que você achar que deve. Só eu sei cada passo por mim dado nessa estrada esburacada até a vida. Passei coisa que até mesmo Deus duvida. Fiquei triste, capionga, aperreado, porém, nunca me senti abandonado. E agarrava sempre a uma mão amiga. E de fé, minha alma era munida, pois do alto uma voz dizia assim: siga a luta que eu cuido das feridas. Lutar para mim nunca foi opcional, porque se um dia houvesse a opção entre lutar e não lutar, naquele dia eu descobriria que eu era um privilegiado e por isso eu optava pela escolha de não lutar. Lutar para mim foi única opção. Era o único. Ou você vai, ou você vai. E eu fui. E de tanto repetir o exercício de melhorar 1% todos os dias, eu nem percebi que eram milhares de dias. E milhares de 1% todos os dias, um dia deu milhares de por cento. E minha mente se transformou em uma mente extremamente potente para se deparar com qualquer situação e, por mais caótica que ela parecesse, levantasse, sacudisse a poeira, juntasse os meus cacos, dasse a volta por cima, enxugasse as lágrimas e seguir. Todos os resultados extraordinários que vieram depois disso foi consequência do exercício de todos os dias comprometer-se comigo mesmo de hoje eu maior do que ontem, amanhã eu maior do que hoje, depois da manhã eu maior do que amanhã, todos os dias. Mas todos os dias difíceis que eu passei, eu lembrava da peneira das relações e percebia o comportamento de quem eu achava reais, daqueles que eu considerava reais, quando me faltaram os reais. Uma live dessa aqui, sem tremer na base, sem ter que ler telepronto, tirar isso tudo daqui no automático, comprovo que eu me preparei para ocupar esse lugar aqui. E sempre é isso que eu desejo para a galera que me acompanha, cara, se prepare. Se prepare que até se você vai ter que no automático tirar um coelho de uma cartola. No automático fazer uma limonada do limão. No automático provar que merece e muito viver o tal do extraordinário. Aprendi quase tudo que sei,
por causa das crises que enfrentei. A crise é a peneira das relações. É nela que, quando faltam os reais, você descobre quem são os reais. Como não se influenciar com a galera do sextor? A pergunta é, como você sabe até hoje que existe a galera do sextor? A resposta é óbvia, você está andando com eles. A resposta é óbvia, você está andando com eles. Sai daí. Nenhuma das pessoas que eu convivo tem essa de sextor. Nenhuma delas. É escolha, irmão. Rompimento causa reflexões. Rompe aí. Tem coragem?